A gente falou bastante acerca, por exemplo, de como essa instituição, chamada Forças Armadas, de muitas maneiras mantém o desenvolvimento social brasileiro refém das suas próprias resoluções, dos seus próprios privilégios. Outro grande aspecto deletério, ao meu ver, para a vida sociopolítica do país é a financiarização do capital. Por exemplo, o Vladimir colocou aí que faz 15, 20 anos que a gente sabia que esses modelos de sociabilidade se agudizariam a esse ponto, porque desde a década de 80, cara, a gente tem com a Thatcher na Inglaterra, com o Reagan nos Estados Unidos, com o Kohl, com Giscard d'Estaing, com essa gente toda, esse modelo de sociabilidade com pauta no neoliberalismo, que se torna a versão preponderante do capitalismo e estimula um confronto de todos contra todos de forma hiper resumida, porque senão eu vou ficar palestrando demais aqui. Mas, de muitas maneiras, o bolsonarismo ele é a expressão mais virulenta, mais aguda desse modelo de sociabilidade que tem a reprodução do capital, do neoliberalismo como cerne da organização da vida social. Uma questão crucial nesse sentido é como é que a gente vai endereçar isso, Safatli, na tua opinião, sobretudo no que diz respeito ao mercado financeiro no Brasil, porque essas pessoas são donas de processos hegemônicos de comunicação. É muito difícil bater de frente com essa gente e se manter na presidência da República, a exemplo do que aconteceu com a própria Dilma Rousseff nesse sentido. Como é que você vê, então, um pouco, já que a gente já falou dessa questão da relação com os militares, como é que você vê o que pode ser adotado em termos de medidas efetivas no sentido de esclarecer a população e endereçar esse processo de dependência que a gente tem com o próprio capital financeiro? Então, César, obrigado pela essa pergunta, acho que ela é fundamental mesmo nesse debate. Eu diria o seguinte, a gente precisa reconstituir a nossa gramática de lutas. Acho que é isso que é um dos elementos mais importantes agora. Bem, primeiro, a gente não está no governo, então assim, a gente não é a presidência tem lá seus acordos. A sociedade civil, ela não tem. Então, a sociedade civil tem todas as condições de forçar as discussões, e isso dá até força dentro das pessoas do governo que procuram efetivamente transformações reais. Se a sociedade civil não estiver atuante nesse sentido, ela não consegue fazer nada. E acho que tem uma série de elementos importantes aí dentro dessa discussão que você levantou. O primeiro deles perceba, por exemplo, durante décadas, a gente foi sendo educado para julgar essas pessoas do mercado financeiro como verdadeiros salvadores nacionais, certo? Como heróis, como pessoas que têm uma capacidade de empreendimento, de abertura de visão, certo? De colocar a sociedade em movimento, tirar da letargia todo mundo, certo? E o que na verdade, essas pessoas eram? Eu só pegar um exemplo, a gente acabou de ver isso agora. O cara que fazia a Fundação Lima, né, os três lá do trio da Ambev, né, quer dizer, o rombo, a fraude, o roubo, não tem outro nome para isso. O roubo absurdo que foi feito, 47 bilhões de reais. 47 bilhões de reais. E o máximo que a imprensa fala é que aquilo tinha sido uma inconsistência fiscal. Certo? Quer dizer, isso é um atentado contra a nossa inteligência, um desrespeito, uma imoralidade da pior espécie, certo? Esse mesmo grupo, o sujeito que criava fundações de educação, então você imagina o que é educação? Educação para quê? Para criar pessoas que vão fazer esse tipo de rombo, esse tipo de roubo, esse tipo de fraude, para colocar agora todos os funcionários das lojas americanas na miséria, no desemprego absoluto, devido à irresponsabilidade estrondosa dessas pessoas, certo? Essas pessoas, inclusive, usaram o dinheiro delas para criar bancadas. Tem deputado federal que foi eleito exatamente dessa forma. Para quê? Para defender esses interesses. Estão lá agora criticando, falando, não, mas eu quero que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque se eu tiver 500 reais de dívida na minha conta, você pode ter certeza que eu vou ser responsabilizado. O cara fez um roubo de 47 bilhões de reais. Eu não consigo nem pensar o espaço que precisa para colocar todo esse dinheiro, não tem nem condição, certo? Então, quer dizer, a gente já precisa falar isso muito claramente, parar de vangloriar aqueles que nos destroem, certo? Parar de tratar como heróis aqueles que nos destroem, aos contrários, eles são os nossos destruidores, eles estão destruindo o nosso futuro, certo? De maneira mais clara e mais evidente. Certo? Isso por um lado. Por outro, é importante, eu insistiria, que a esquerda consiga entender de uma vez por todas que a nossa força
vem do fato, a gente consegue impor uma mudança estrutural no debate político quando, contra uma certa noção de liberdade, de empreendedorismo, a gente impõe a nossa ideia de solidariedade. Eu posso dar um exemplo, só para a gente ficar, né, dessa discussão. Por exemplo, quando eu era candidato, a gente fez uma reunião com o pessoal do Uber, né, motorista de Uber, e teve um cara que falou um negócio que eu nunca esqueci depois daqui. Ele virou para mim e falou, pô, a gente, depois de muito tentar conversar, ele falou, olha, a gente não gosta da esquerda, sabe por quê? Porque vocês não têm nada a dizer para a gente. Mas como assim? Eu falei, olha só, cara, eu sou homem, sou branco, eu sou heterossexual, trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro-desemprego, não tenho seguro-saúde, não tenho seguro nada, entendeu? E vocês só me tratam como se eu fosse um opressor, né? Aí ele falou, olha, então, sendo assim, o negócio... Porque eu vejo qual que é a ideia do cara. É mais ou menos o seguinte, não tem mais macroestrutura de proteção. Não existe mais. Ninguém nem está mais prometendo isso para a gente, né? Que você vai ter uma estrutura forte de solidariedade e proteção, que vai diminuir brutalmente as desigualdades, que vai lutar efetivamente para que você não tenha salários, sabe, essas disparidades absurdas. Você está numa empresa, o cara que ganha menos e o cara que ganha mais, a diferença é de 1 para 120, né? Então você não tem mais esse discurso. Então o que acontece? O cara vira e fala, então se é assim, então a gente está numa situação de guerra de todos contra todos, então me deixa trabalhar em paz, né? Sim, eu vou ser um empreendedor de mim mesmo, me deixa trabalhar em paz, só quero isso, só quero que não coloque ninguém na minha frente. É claro, mas essa coisa de empreendedor, até a esquerda integrou isso, até a gente integrou. A gente não falava em empreendedorismo periférico há pouco tempo atrás, né? Como se isso fosse alguma forma de emancipação. Ainda se fala. Ainda se fala. Quer dizer, você percebe? Porque nos falta, de fato, um outro horizonte de emancipação. A gente precisa mostrar para a sociedade que não é por aí. Não é por aí. Não é você sendo um bom empreendedor que você vai conseguir a emancipação, que a autonomia que você quer. Não é assim. Certo? É de outra forma. Quer dizer, é criando redes de solidariedade profundas, entendeu? É fazendo uma sociedade onde você nunca cai. Se você cair, tem gente que vai te segurar. Você não vai cair mais abaixo de uma certa linha. Entendeu? Então, mas e intervir diretamente na estrutura, né, Vladimir? Porque a gente pode pegar o gancho da Americanas para lembrar que o capitalista não gosta muito de capitalismo. Porque quando está dando lucro, eles distribuem entre os sócios. Quando dá prejuízo, o mico é teu que me emprestou, né? O capitalista não gosta da parte do revés do capitalismo, né? Então, o prejuízo é sempre socializado, a externalidade é sempre socializada. E acho que quando um momento desse ocorre, e a externalidade é gigante, isso torna aparente o quanto que escala mal, né, o empreendedorismo individual, que é o discurso do individualismo, do egoísmo individual. Quando ele fica grande, ele gera essas consequências, com o manualzinho de calote, né, sendo divulgado como manual de genialidade em negócios, né, ele se torna essa psicopatia em grande escala. E aí, nessa hora, a gente tem que intervir na estrutura. Quer dizer o seguinte, você deu um BO desse tamanho de 43 bilhões, então tá bom, se nós vamos ter que intervir na sua coisa, então essa empresa vai ser expropriada e doravante vai ser gerida pelos seus trabalhadores. O amiguinho financiou o golpe, financiou a micareta golpista cívico-militar de 8 de janeiro, a sua terra vai ser expropriada para a reforma agrária, a sua fábrica vai ser expropriada e vai ser cogerida pelos seus trabalhadores. Na hora que você faz isso, Vladimir, acho que é uns 2, 3. Eu acho que na hora que você fizer o primeiro, você muda o ângulo da discussão, você coloca a bola no campo do outro. O capitalismo brasileiro tem uma vantagem enorme, que as pessoas falam abertamente o que outros não teriam nem coragem de falar, sabe, porque teriam medo das reações. Então o sujeito fala exatamente o que ele pensa, né? Vocês devem ter visto a Abílio Diniz falando, acho ontem, né? Falando, olha, eu tenho medo da reforma tributária ser uma reforma Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres, né? Quer dizer, como se não bastasse o descaramento, né, de falar uma coisa dessa, né? Ainda tem um elemento muito interessante. Primeiro, você não vai estar dando nada para os pobres. Você tomou dos pobres. Você está só devolvendo aquilo que você roubou. Entendeu? Você está devolvendo toda a mais-valia que você foi lá, que o sujeito foi lá trabalhar, foi ganhar uma miséria, certo? Foi ganhar um salário de fome, certo? Fazer os trabalhos mais terríveis possíveis. Agora você está devolvendo o mínimo para essas pessoas. Certo? A reforma ela teria essa função. Para quê? Para capitalizar o Estado, para o Estado poder ter condição. Por exemplo, a gente sabe que o sistema SUS brasileiro é uma das maiores invenções que a gente conseguiu fazer nesse país, né? É um sistema, ele é o maior sistema público gratuito que existe do mundo. No mundo, não existe nos Estados Unidos, o Canadá tem 20, 30 milhões de pessoas, não conta, certo? O sistema mais próximo é o NHS do Reino Unido,
e um país que é do tamanho que de São Paulo, um pouco mais, São Paulo e Paraná. Então você percebe, foi uma conquista enorme, só que a gente sabe muito bem que devido ao modelo de desenvolvimento que a gente tem, o tipo de extrativismo que a gente tem, o tipo de relação entre humano e animal que esse modelo pressupõe, a quantidade de pandemias que virão vão ser enormes. A pandemia do Covid foi só a primeira, você vai ter várias. Então você precisa de um sistema robusto de saúde, um verdadeiro sistema de saúde. Então, de onde vai tirar? Esse dinheiro para esse sistema de saúde, ele tira exatamente dessa faixa, dessas pessoas que estão efetivamente vivendo em outro mundo à parte. Tiram o dinheiro da sociedade brasileira e eles não estão trazendo dinheiro para o Brasil, o dinheiro está desaparecendo. Certo? Então você toma, o Estado toma de volta aquilo que é seu, aquilo que é da sociedade, para que ele possa constituir o interesse de bem comum. Esse é o elemento fundamental. Fora a depressão, né, e outros quadros psíquicos que estão muito relacionados com o capitalismo também, né? Não apenas as pandemias, é uma pandemia, né, de depressão, de diversos distúrbios mentais, que está muito associado a gente estar inserido nesse modo atomizado, que ninguém ajuda ninguém, que ninguém dá a mão para ninguém, né, em que a solidariedade não está presente, isso vira patologia, né? O Covid é patologia, querido, depressão também. Exatamente, né? É pandemia. Não sei como se é essa a descrição correta, mas se ignora também, né? Se ignora que as doenças, né? As doenças que a gente enfrenta hoje, né? Clinicamente já comprovadas, que tem até medicação para você tratar, mas elas afetam um número absurdo de pessoas e se ignora que isso é fruto também de você ter uma vida em que você acaba se transformando numa pessoa ansiosa, porque você tem que entregar metas, o trabalho é uma merda, paga mal, você é explorado absurdamente por um patrão que é desumano, e você chega dentro da sua casa e você não tem o menor objetivo na vida, a não ser acordar novamente amanhã e novamente pegar o ônibus rumo ao seu trabalho. Como é que isso não vai acabar destruindo a pessoa psicologicamente? Então, eu não sei se quando o patrão não vira você mesmo. Eu também não sei se o pessoal que segue aqui o canal sabe, mas acho uma informação muito importante. O Brasil é o país que tem o maior número de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade do mundo. E é um dos maiores números de pessoas com transtorno de depressão. Diagnóstico de depressão no Brasil é 13,5% da população brasileira. 13,5% da população recebeu um diagnóstico de depressão, né, leve ou depressão crônica. Ou seja, isso significa os que receberam. Então, que aqueles que sequer procuraram algum tipo de auxílio médico, clínico. Então, você imagina qual é o número real das pessoas. Né? Então, você percebe, a gente está num país onde o sofrimento psíquico é um elemento constituinte da vida normal do país. E ainda num número mais elevado do que a gente encontra em vários outros países dentro do sistema capitalista mundial. Então, a nossa questão é, primeiro, por que a gente não tem política de Estado contra isso? E segundo, de onde vem isso? Qual que é a razão? O que está acontecendo com a sociedade brasileira? Né? Você levantou um dado fundamental, quer dizer, pega a estrutura do trabalho, pega a destruição psíquica que o trabalho no Brasil ele implica. Você acha que isso não vai dar resultados depois, quando o sujeito volta para casa? Vai dar resultado na estrutura do sofrimento, sofrimento social não vai se transpor como sofrimento psíquico? Né? Então é importante, quer dizer, todas as cobranças, que de uma certa maneira, toda essa performance que a gente vai aprendendo de uma maneira ou de outra a integrar, e quando ela começa a entrar na tua vida? Quando você começa a analisar a tua vida dessa forma? Né? Como investimento, como recurso. Né? Amizade é networking. Amizade é networking. Exatamente.